E aí galera, estou aqui novamente no estúdio. Para ser mais exato, é o lugar onde eu fico todos os dias da minha semana. Sempre estou aqui fazendo alguma coisa, produzindo música, ouvindo algumas músicas também, preparando meus sets e tudo mais. E estou aqui novamente no estúdio para gravar um vídeo para vocês. E uma galera que perguntou aí também sobre o último vídeo, pediu para mostrar um pouco dos meus equipamentos e tudo mais, processo de criação de músicas. E eu vou tentar mostrar um pouquinho disso hoje para vocês. Vou mostrar meu setup, uma música que eu estou trabalhando aqui também. Quem sabe eu dou uma palhinha aí para vocês. E é isso. Então eu vou começar mostrando aqui para vocês um pouco do estúdio, um pouco das coisas que eu estou usando para produzir. Não é muita coisa, na verdade, como vocês podem ver aqui, era para ser um quarto, na verdade era um quarto aqui nesse AP, e eu transformei no meu estúdio aqui e tal, né? Então, cara, obviamente, começando pelo computador, eu acho que sem ele nada é possível aqui. Tô com um MacBook M1, eu uso ele nas minhas viagens também. Ao invés de pegar um desktop, prefiro investir num MacBook, para que seja mais fácil de eu poder levar nas viagens e tal, porque às vezes eu dou uma produzida, mexo nas músicas que eu vou tocar e tudo mais, pros shows na estrada. Então esse cara aqui tá sempre comigo. E bom, para eu ligar tudo isso aqui, eu tenho essa placa aqui da Steinberg, que na verdade mesmo, essa placa é do Baca e a minha placa tá com ele. Que essa aqui ela tem mais entradas aqui para eu ligar synth, a Drum Machine, por exemplo. Essa aqui tem mais entrada, a minha lá tem menos entradas e como, enfim, a gente fez esse empréstimo aí, ele ficou com a minha e eu tô com a dele. Mas tem servido muito, uma boa placa, cara, uma boa placa. Bom, cara, cara, a maioria das minhas músicas, tipo, ultimamente, todas na real, tem alguma coisa desse synth aqui, que é o Novation Peak. Cara, desde a primeira vez que eu toquei ele, eu fiquei apaixonado e não deu outra, né? Eu tive que comprar um. E de fato, meu fiel escudeiro aqui no estúdio, todas synths aí, tipo assim, 90% eu faço com ele, saca? Porque eu gosto muito desse workflow também de poder gravar os instrumentos aqui, tipo, e modular na mão, assim, sabe? Eu acho que faz total diferença. Nas minhas músicas, pelo menos, eu sinto que isso dá um grau massa. E além de, poder criar muita coisa, né? Já tem, o reverb dele aqui muito bom, o delay. Cara, sensacional esse synth aí, pra quem tá pensando em comprar, vale a pena. Acabei de falar meu segredo aí. Cara, o tecladinho aqui foi meu primeiro teclado. Ele nem funciona mais, mas eu deixo ele aqui pra bonito mesmo. Parece que até faz parte do conjunto aqui. Bom, monitor HS5, tá na hora de eu trocar. Tô sentindo que não tá suprindo 100% das minhas necessidades, mas é um ótimo monitor. Foi meu primeiro também, na verdade. Então, bom demais. Só que eu acho que tá na hora de dar um upgrade e tal, né? E não só nos monitores, né? Como vocês podem ver, tipo, as colunas, assim, não tenho nada de tratamento aqui. A acústica desse quarto aqui, ele realmente é muito boa. Eu acho que pelo lance do sofá e sei lá, cortina bem grossa e tal também. Algumas coisas fazem com que a acústica desse quarto seja boa para produzir. Eu não sei exatamente o porquê, não me perguntem porquê, enfim. Mas fica legal e elas, como são umas caixas pequenas, para um ambiente pequeno ela dá certo, né? Elas estão posicionadas até que bem aqui. E enfim, tem o Drum Machine aqui que ela está no momento desligada. Não tenho usado tanto, que é a TR8, mas é uma ótima Drum Machine. Cara, dá pra fazer muita coisa massa nela também. E pra tocar tudo isso, eu venho aqui pro meu teclado. Foi na verdade a última coisa que eu comprei, desde que o meu pequenininho ali estragou, que é esse Launch Key da Novation também, que eu gosto muito dessa marca. Mesma marca do synth. E então, tenho bastante tecla aqui, dá pra tocar legal. E é basicamente isso, cara, setup. Assim, é simples, saca? Muita gente pergunta, como é que você faz os sons e tal? Galera, muita coisa de bateria, principalmente
a gente grava em estúdio, né? Tem os percussionistas que gravam com a gente pega gravações e resampleia, picota, faz novos samples, então eu acho que é muito mais a sua criatividade do que você tem de equipamento, né? Tipo, cara, tem coisas simples aqui, né, mas de boa qualidade que funcionam pro meu trabalho e pro que eu quero entregar, né? E, enfim, obviamente, né, aqui não é um estúdio de mixagem, não é um estúdio, assim, profissional, não sei o que e tal, mas para criação, né, acho que é um ambiente aconchegante, que é legal, que eu consigo, trabalhar, tô em casa, então, tipo, quero sair, pegar um ar, eu saio a hora que eu quiser, tô em casa, literalmente, e eu acho isso muito bom. Como eu falei também, aqui não é um estúdio de mixagem e masterização, né? Então, obviamente eu sempre faço a pré-mix das minhas músicas aqui, a mixagem até de algumas, 100%, mas a final sempre passa por um engenheiro, né? Então a mix master final, de fato, passa por um engenheiro, Bernardo Novaes aí, Sounds Huge, tá fazendo as minhas últimas masters, quase, tipo assim, todas na real. E o cara é bom mesmo e tem me ajudado bastante. E até a minha ideia no futuro, é claro, é fazer um estúdio novo, né? Aí, de fato, fazer o projeto deles, estruturar desde o zero aí a ideia do estúdio. Mas por enquanto, aqui é o meu lugar e é aqui onde estou todos os dias, fazendo as músicas para vocês e tudo mais que vocês veem aí. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do meu processo. Eu já estava com esse projeto aberto, que é um remix que eu estou fazendo. Eu não tenho um padrão de como eu começo as músicas, geralmente é a partir de algum vocal, ou fico tirando uma pira aqui no synth até achar um timbre legal, tem umas notas legais, mas geralmente, ou pelo menos nesse caso aqui desse remix, eu comecei a partir do vocal. Que eu já recebi, né, o vocal do Gels, que é o cara que eu tô fazendo remix. E, bom, vocal muito foda. E, cara, eu fui criando a partir do vocal, entendeu? Até mudei um pouco a tonalidade do vocal. Eu aumentei um semitom, então a voz ela era um semitom abaixo, né? O que já faz, por si só, a meu remix ficar diferente da original, porque aí eu trabalho a música inteira um semitom acima, né? E bom, eu tinha falado pra vocês que eu gosto muito desse cara, e de fato eu uso muito, até pela facilidade aqui, né, de modulação dele e tudo mais. É um synth polifônico, né, cara? Então, infinitas possibilidades aqui com ele, né, cara? Eu tô, no momento, tava gravando um arpeggiator aqui, que eu já estou com o MIDI aqui gravado, né? Então, agora resta buscar um timbre, né, pra isso, né? Esse tá legal até, mas é exatamente isso que eu quero. Então, cara, como eu disse, né, infinitas possibilidades. Geralmente eu, por exemplo, acertei esse timbre aqui, né, do jeito que eu quero. Cara, eu deixo a música inteira gravando, desde o começo, e vou adicionando os elementos que eu quero, né. Então, por exemplo, essa parte aqui...
essa parte aqui eu justamente queria dar mais tensão na subida ali pro drop. Cara, quem ouve minhas músicas já sabe que eu gosto muito de arpeggiator, então justíssimo colocar aqui. Então, basicamente, é mais ou menos isso que eu vou fazer. Eu geralmente gravo mais de uma vez, né? Eu não gosto de, gravou uma, ficou bom, não. Mesmo que a primeira às vezes fique melhor do que as outras gravações, eu sempre gravo mais de uma vez para tentar extrair o melhor ali e eu mesmo sampleio minha própria gravação. Então, é isso que é massa, né, cara? A possibilidade acaba se tornando infinita. E eu acho que é um workflow muito massa. Então, geralmente, na música inteira, várias coisas, até percussão, por exemplo. Eu jogo num rack aqui de bateria e fico tocando ela no teclado até eu achar um groove massa e tal. Por exemplo, esse aqui. Que é um tom, né, do 808 que fica ali junto, que inclusive é um tom daqui, que fica dando o groove aí pra música mesmo, sacou? E então, cara, é basicamente isso. Eu gravo, toco aqui, gravo aqui, algumas baterias aqui, ou até samples, e aí eu vou chegando no resultado que eu quero. E cara, por isso que eu digo que eu não tenho um início, né, cara? Às vezes eu fico gravando só um groove aqui, depois eu coloco um piano, alguma coisa que vai fazendo sentido ali com o meu processo de produção. E assim vai nascendo a música, sacou? Essa música aqui ela já tá quase pronta, então não tem muita coisa mais que eu faça nela, assim, sabe? Então agora eu tô só nesse processo de ouvir ela mais vezes e tal, e adicionando coisas. Inclusive vai ficar de spoiler aí pra vocês, porque eu não vou mostrar ela inteira aqui nesse vlog não. Galera, por hoje é só. Na verdade, vídeo mais curto aí pra vocês. Eu quis mostrar um pouco mais do meu setup aqui, um pouquinho de como eu gravo algumas coisas das músicas. Não é exatamente uma masterclass, né? Pra quem quer ver um pouco mais sobre produção, a gente tem algumas masterclasses aqui no meu canal do YouTube. A gente vai deixar o link ou o card aqui em algum lugar, na descrição, em algum lugar aí. E também queria falar pra quem tá começando e pensando se aventurar nessa vida de DJ, cara, não se prende muito ao que tu tem, né? Eu comecei a produzir só com computador ali, gabinete, um sound system lá, que era o rádio da minha casa antiga, ainda quando eu morava com os meus pais. E peguei o rádio da sala lá, coloquei no estúdio, comecei a produzir assim. Então, cara, tendo um computador hoje, notebook qualquer que tu tenha, um fone, cara, dá pra tu produzir, pra tu começar. Então aos poucos você vai adquirindo aí, né, cara, as tuas coisas. O que eu tenho aqui também não é muito, mas fui adquirindo aí com o passar dos anos. A gente sabe que não é fácil e, cara, sou muito grato também por hoje estar podendo produzir com cada vez mais qualidade e tal. E é isso, guys. Acreditem que vocês conseguirão também. Tudo depende de vocês e do esforço e do empenho que vocês vão ter. E, cara, resumindo é isso. Vlog hoje mais simples, mas toda quinta-feira aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar, que isso ajuda demais a gente. E vamos pra cima. Semana que vem tem mais vlogzão e é nóis.